Nós vamos falar nesse vídeo a respeito do ciclo da água. O ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico, e ele faz referência ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, lisosfera e biosfera. A água passa por vários estados, e ela aparece na forma líquida, sólida ou gasosa. Observando a imagem aí no nosso vídeo, a gente pode perceber a imagem de um rio, um sol, algumas nuvens, uma árvore e o sol. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa imagem. A água que está no rio, ela está no estado sólido, no estado líquido. Essa água evapora, que é o que nós chamamos de processo de evaporação. Como que ela evapora? Através do calor emitido pelo sol. O sol, ele aquece a água que está na natureza. Essa água evapora, sobe aos céus em forma de vapor. Ela sobe em gotículas tão pequenininhas que são vapores, que nós chamamos de gás. Ela sobe ao céu em forma gasosa. Lá no céu, essas gotículas minúsculas vão se juntando, é onde acontece o processo da condensação, e aí forma as nuvens. Tá vendo que tem uma nuvem azul bem escura aí? Quando tem muita água no estado gasoso, essa água se transforma em nuvens, as nuvens ficam cheias, e aí acontece a precipitação, que é a chuva, que é quando a água volta para a terra no estado líquido. Esse processo também acontece através da transpiração da vegetação, das árvores, tá vendo? As setinhas saindo da árvore e seguindo rumo ao céu. Então, a árvore também evapora a água e ajuda nesse processo, mas a maior parte da evaporação acontece através do sol. Quando há precipitação, quando a água ela cai de novo em forma de chuva, em estado líquido, parte dessa água é retida pelo solo, é o que nós chamamos de infiltração. Essa infiltração também pode ser chamada, essa infiltração, aliás, ela forma o que nós chamamos de lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos, que é uma espécie de rios que se formam no subterrâneo, embaixo da terra. É muito importante a formação desses rios para que aconteça todo esse processo do ciclo da água. Nas grandes cidades, onde há pouca vegetação, pouco solo, pouca área com plantas, árvores e pouca terra, esse processo ele não acontece. Então, eu vou te explicar, te dar um exemplo. Por exemplo, nas grandes cidades, quando chove muito, o que acontece? Acontece as enchentes. Por quê? Porque a água que vem lá das nuvens, ela não encontra uma terra, uma vegetação para que ela possa infiltrar. O que ela encontra? Ela encontra asfalto, ela encontra concreto e ela não consegue transpor o asfalto e o concreto. Então, essa água não penetra no solo, ela fica ali nas ruas e ela vai se acumulando, aí é onde acontece as enchentes. Até que toda essa água acumulada encontre um caminho para chegar até os rios, lagos e mares, ela vai subindo e acontece todas essas tragédias que a gente vê ano após ano. Então, por que isso acontece? Porque parte dessa água que vem da chuva, ela precisa ser sugada pela terra, ela precisa ser sugada pelo solo para formar esses lençóis freáticos. Só que como ela não encontra um pedacinho de terra, de solo, de grama, de mato, né, de área onde tem a terra ali para ela poder penetrar, ela só encontra asfalto e concreto, aí ela vai subindo e acontece esse fenômeno que é conhecido como enchentes nas grandes cidades, ok? Então, esse aqui é o esquema do ciclo da água. Então, a água, ela evapora através dos raios solares, ela sobe ao céu em forma de gás, no estado gasoso, ela se condensa, ou seja, ela se junta lá no céu, formando as nuvens. Quando essas nuvens estão cheias,
acontece a precipitação, que é a chuva, e aí essa água volta para a terra no estado líquido. Parte dessa água, teoricamente, é sugada pela terra, formando os lençóis freáticos, e a outra parte, ela corre para os rios, mares e oceanos, ok? Então, esse é o processo do ciclo da água. Então, só frisando aqui que é muito importante nós preservarmos a natureza, é muito importante nós fazermos um uso racional da água, por quê? Para que esse ciclo aconteça, eu preciso que haja um equilíbrio na natureza. Para que haja a infiltração, eu preciso que tenha terra. Então, é necessário que todos os componentes aqui da natureza estejam em ordem e estejam no seu devido lugar. Daí a importância de nós cuidarmos da natureza, cuidarmos do meio ambiente, para que esse ciclo da água aconteça de forma correta. Quando isso não acontece, o que nós temos? Secas, desertos, rios que se evaporam, e aí você perde toda a vida que existe naquele rio, você perde ali toda a água que existe ali. Por quê? Porque o ciclo, em algum momento, ele foi interrompido. E geralmente isso acontece por ação do homem. Então é importante nós cuidarmos da natureza, preservarmos e fazermos um uso correto da água. Porque embora a gente tenha água em abundância no nosso planeta, a água doce, que é o que nós chamamos de água doce, que é a água que nós usamos para o nosso consumo, ele não é um bem infinito, ela pode acabar. Então, tenhamos consciência e sejamos racionais no uso da água e na preservação da natureza.